Meu nome é Marcos Vinícius e eu estou aqui com você hoje para nós dialogarmos e analisarmos um pouquinho o filme O Milagre na Cela 7, filme turco de 2019, que é uma refilmagem, um remake de um filme sul-coreano de 2013 com a mesma temática. Vamos falar algumas coisas sobre esse filme, não no sentido de fazer aqui uma crítica cinematográfica, não é o meu objetivo, mas vamos falar de aspectos que capturam a nossa atenção e fazem com que a gente fique preso a esse filme até o final. O nosso objetivo não é fazer uma crítica cinematográfica, até porque já foi feito e o filme já foi lançado há um certo tempo. Meu objetivo aqui, na verdade, é falar de algumas coisas que a gente pode tirar para a nossa vida. Não são lições morais, mas são algumas coisas bem interessantes que acontecem no filme e que capturam realmente a nossa atenção e principalmente a nossa emoção. Um breve resumo do filme. A história se passa na Turquia, na década de 80, e narra a história de um homem chamado Memo, um rapaz com algumas deficiências cognitivas e deficiências mentais, que tem uma filhinha chamada Ova. Ele vive com a sua mãe, Fátima, e a sua filhinha Ova, num pequeno sítio onde eles cuidam de ovelhas e produzem alguns outros produtos que Memo vai vender na feira da cidade. Em um dado momento do filme, uma criança morre e Memo é acusado deste crime pelo pai desta criança. Acaba sendo preso, é torturado, maltratado na prisão, e aí tem todo o desenrolar do filme. Esse é um breve resumo dessa história. O que eu quero falar não é sobre a história, nem muito menos sobre a cinematografia do filme, mas sobre alguns aspectos muito interessantes que nós podemos observar, aplicar inclusive no nosso Brasil de hoje. Vamos então observar esses pontos. O primeiro ponto que eu destaco é que a dor é do humano, a dor é universal. Todos os personagens ali daquele filme, em algum momento, em algum estágio, eles acabam passando por um momento de dor. Evidentemente que o protagonista mesmo é o que mais sofre, mas todos os personagens ali, das crianças aos adultos, todos passam por momentos de dor. Isso é uma coisa muito forte para mim ali naquela história, porque demonstra que essa universalidade da dor tem que nos tirar do nosso estado de egoísmo que a gente tem vivido atualmente. Temos sido muito egocêntricos, muito fechados em nós mesmos, e a gente precisa entender que ao nosso lado a gente sofrendo também. Nosso sofrimento e nossa dor não é individual, única, e deve ser entendida a nossa dor dentro de um contexto da dor universal, da dor de todo mundo. Por quê? Porque a dor é do humano. Mesmo uma pessoa limitada emocionalmente, mesmo uma pessoa que era tratada com bullying ali naquela história, ele também teve seu momento de dor. Isso é um ponto que a gente precisa destacar. O segundo ponto que me chamou muito a atenção e mexeu realmente muito com as minhas emoções era a profunda fé que a sua filhinha, Ova, possuía nele. Ela acreditava nele o tempo todo. Inclusive, ela acreditou quando ele disse que o monstro da montanha, né, o ser que vivia na montanha, viu o que aconteceu e ele era inocente. E essa fé se prolonga por toda a história e é muito bonito, é uma chave emocional muito forte no filme. Mas, em contrapartida, uma coisa interessante é que Memo também possuía uma fé muito grande na sua filha. Inclusive, foi isso que sustentou a sua vida enquanto ele estava ali na cela 7. Por isso que o título desse vídeo, não só por esse motivo, lógico, pelos outros que eu vou expor também, todos nós precisamos de uma cela 7. Então, o ponto que eu gostaria de destacar agora, como terceira observação sobre o filme, é que a camaradagem parece só fazer sentido quando todos estão no mesmo barco. Nós estamos vivendo um momento no Brasil agora em que as pessoas estão extremamente fechadas em si mesmas. O pensamento hoje é um pensamento realmente de manada. Não estou aqui fazendo alusão a essa expressão que usam gado, esquerdalha, não. Mas as pessoas se fecham em grupos e pouco importa o outro. E isso me chamou muita atenção ali no filme, porque realmente a camaradagem daqueles homens ali presos, homens tão diferentes, você tinha ali um líder espiritual e ao mesmo tempo você tinha um homem que tentou se suicidar cortando os pulsos. Mas a camaradagem entre eles os fortalecia. Isso por quê? Porque estavam todos no mesmo barco. E aí eu vou para o quarto ponto,
que me chama a atenção nesse filme e que foi um dos pontos que mais me fez chorar nesse filme. É o estudo que o filme faz sobre paternidade. A paternidade é o pano de fundo de toda a história e tem ali um pai, que é o Memo, que é o protagonista, o personagem principal, que é o pai que tem pureza e simpatia. Mas nós temos ali outros exemplos de pai. Eu gostaria de relembrar com você que já viu o filme e dar um pequeno spoiler para você que ainda não viu o filme, alguns outros modelos de pai. Nós temos, por exemplo, o pai duro, severo, vingativo, que é o coronel que perdeu a sua filhinha. Também o senhor Hafiz, que era o pai espiritual daquela galera ali dentro da Cela 7, conduzindo todos a uma reflexão, sempre com alguma coisa do Alcorão. Muito bonita essa paternidade exercida por Hafiz. Nós temos o Yusuf, que ficava sentado lá no seu canto, olhando para a parede, e que no final da história, não vou dar muito spoiler aqui, se torna um pai substituto. E como eu intuí também, como eu observei, a própria Cela 7, a própria estrutura da Cela 7, funciona num modelo de paternidade também. Mas nós vemos ali vários modelos de pai, e isso chamou muita atenção. Foi realmente a parte assim que me capturou e fez eu ficar atento a esse filme até o final. Uma outra coisa muito importante que eu vi no filme e que mexeu também muito comigo, especialmente pelo momento que eu estou vivendo na minha vida, é o uso da religião. A religião ali, eles são muçulmanos, estudam o Alcorão, como o senhor Hafiz, e em alguns momentos, Hafiz, ele é muito duro no uso do Alcorão. Em alguns momentos ele usa a mensagem ali religiosa como uma mensagem de punição, como uma mensagem dura, dizendo, vocês estão pagando por isso. Mas o que eu vejo de bonito na história da Cela 7, todos nós precisamos então realmente de uma Cela 7, é um encontro com a religião, ou na verdade, um encontro com a fé através de um Deus que não julga. Porque Hafiz faz essa transição. Quando no final ele diz a belíssima frase para Yusuf, quando Yusuf assume o papel de pai substituto, e ele diz a belíssima frase, o que você está fazendo jamais vai levar você para a condenação diante de Alá. É de uma beleza espiritual muito grande. Motivou o meu coração a entender, inclusive a caminhada que eu tenho feito na minha vida, de não conviver mais com um Deus punitivo, um Deus que está totalmente desagradado de nós humanos. Não, essa frase, esse momento, essa transição foi um aspecto maravilhoso do filme e que também me capturou ali nesse momento. E aí a gente vai para o último ponto que eu gostaria de deixar para a sua reflexão aqui. Como último ponto, eu quero trazer algo que também pode ser contextualizado para o nosso momento no Brasil e para as nossas vidas. Por isso que eu vou repetir mais uma vez. Todos nós precisamos morar na Cela 7 de vez em quando. Esse último ponto é o seguinte, é o poder da dúvida sincera. Existem dois personagens ali que para mim são muito interessantes, que é o Sr. Nail, o diretor eu estou dando uma olhada na colinha aqui, gente, porque os nomes são complicados, né? O Sr. Nail, diretor do presídio, e o Farouk, o carcereiro. No primeiro momento, eles são totalmente convencidos de que Memo é culpado. Farouk, inclusive, participa de sessões de espancamento ao jovem Memo, achava que Memo era culpado. E o Sr. Nail também. Mas em um dado momento, quando os amigos de Memo, e eles começam a demonstrar para o chefe da prisão, o Sr. Nail, que provavelmente realmente Memo estava falando a verdade, era inocente, surge uma dúvida sincera. Deixa eu falar uma coisa para você, está na hora de você descobrir a sua Cela 7 e começar a descobrir as áreas de sombra dos dogmas que você acompanha. Nós sabemos que dogmas são muito confortáveis, extremamente confortáveis, porém, existe uma área de sombra e você precisa ter a coragem de fazer perguntas honestas, perguntas sinceras, que começam com essa pergunta aqui, será que isto é isto mesmo? Quando Nail e Farouk começam a fazer essa pergunta, eles se convencem de que
Memo está falando a verdade. E aí eu não vou dar o spoiler final do filme, porque se você não assistiu, é importante que você assista. Mas preste atenção nesses dois personagens, o carcereiro e o diretor do presídio. Eles passam por um momento de dúvida sincera. E aí eu quero terminar esse vídeo dizendo para você o seguinte: a dúvida sincera, a pergunta sincera, a dúvida que você demonstra diante de um dogma e questiona aquilo de forma sincera e honesta, pode fazer até o mais idiota dos seres se transformar. Você, por mais que você esteja fechado com uma situação, questione de vez em quando. Não tenha medo de questionar. Não tenha medo de fazer perguntas. Isso pode mudar a sua visão e fazer você enxergar as coisas de uma forma diferente e você se tornar uma pessoa muito melhor. E para fechar, eu quero te fazer um convite. Se esse vídeo fez sentido para você, dá o seu like ou o seu dislike, se inscreve no canal, ative as notificações e compartilha esse vídeo com os seus amigos, especialmente aqueles amigos que, como você e como eu, precisam de vez em quando morar na Cela 7. E como eu sempre digo, cuide de você, fique bem, cuide dos seus idosos e a gente se encontra no próximo vídeo.